Fala galera, que coisa boa! Hoje tem novidade aqui na aula, velho. A gente vai exibir um experimento para você, para a gente falar desse conceito, que é o conceito de calefação, tá bom? Calefação que é um tipo, é importante a gente considerar dessa maneira, um tipo de mudança de estado da matéria, que não aparece naquelas mudanças tradicionais não, que é fusão, evaporação, condensação, sublimação, mas que é muito estudado de hora ou outra, que é em prova de colégio, hora ou outra você vai ouvir o professor da sua escola mencionando esse tema aqui. Ó, antes de mais nada, eu queria que você observasse essa figura. O líquido passando para o estado gasoso, para que isso aconteça, a gente tem um processo de aquecimento. Se exige aquecimento para que eu tenha a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Claro, nas condições ambientes isso pode acontecer, mas o aquecimento ele viabiliza, ele facilita que essa passagem aqui ela venha se processar. Bom, quando a gente estiver falando de calefação, a primeira informação que você tem que guardar é a seguinte: é um processo de mudança de estado em que um líquido passa para o estado gasoso, tá certo? É um processo de mudança de estado em que o líquido passa para o estado gasoso. Agora é interessante que você tenha noção que não se trata aqui nem de evaporação e nem de ebulição. A calefação é um outro processo de mudança de estado. E digo mais, é um processo de mudança de estado onde a gente observa uma brusca mudança de estado físico do material. É líquido, bruscamente ele vai se transformar em gás, tá certo? É um processo, ó, dá pra gente colocar ainda aqui, pronto. É um processo endotérmico, o processo de calefação. Aí, galera, um detalhe é o seguinte, importante você memorizar. A evaporação é um processo de mudança de estado, tá certo? Em que o líquido passa para a fase gasosa em uma temperatura que é superior à temperatura de fusão e inferior à temperatura de ebulição. É uma ampla margem. As temperaturas em que o líquido está acima do ponto de congelamento ou ponto de fusão, está abaixo do ponto de ebulição, são temperaturas relacionadas com o processo de evaporação. Já a ebulição é uma temperatura fixa para o material. Por exemplo, a água. A ebulição acontece a 100 graus. É uma temperatura em que a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa. No caso da calefação, interessante você notar o seguinte. Deixa eu fazer aqui uma troca de esquema. Ó, eu tenho um líquido entrando em contato com uma superfície que está acima do seu ponto de ebulição. O líquido vai entrar em contato com uma superfície, ó, acima do seu ponto de ebulição, e ao entrar em contato com essa superfície de forma quase que instantânea, ele vai passar para a fase gasosa, para a fase de vapor, tá certo? Então ele tocou, aí ele já sobe. Ó, existe um tipo especial de calefação, tá certo? Que exige também de uma temperatura determinada para acontecer, chamado de efeito Leidenfrost. O termo efeito Leidenfrost vai estar associado ao processo de calefação. Professor, como é que seria esse efeito? Eu trouxe um vídeo para você entender como é que esse efeito se manifesta. Vamos para o vídeo. Ó, perceba que está sendo colocado água na superfície, essa água vai evaporar, tudo certo, né? Nenhuma novidade. Agora vai ser colocado água em uma temperatura na superfície com uma temperatura superior ao ponto de ebulição. Vê só. Essa temperatura para a água é chamada temperatura Leidenfrost e perceba que a água ela não evapora. A água ela tipo que dança sobre essa superfície. Você coloca as gotículas chegam até a separar, mas não tem a evaporação. Isso aí seria o efeito Leidenfrost,
que é um tipo especial de calefação. Ó, volta para cá. Um tipo especial de calefação. Galera, falou de calefação, lembra, passagem do estado líquido para o estado gasoso. Só que acontece de forma brusca. No caso do efeito Lindenfrost, a gente tem, nesse caso, um tipo especial de calefação que vai acontecer em uma temperatura fixa, determinada. No caso da água, 193 graus Celsius. Até a próxima.